Bom, nós vamos falar sobre a qualidade em HC do Instagram. E a nossa equipe consiste em Carlos Ramones, Letícia dos Santos, Lívia Santos, Pedro Afonso e Renato Marcelo. Mas o que é o Instagram? O Instagram é uma rede social principalmente visual, onde o usuário pode postar fotos e vídeos de curta duração, aplicar efeitos e também interagir com publicações de outras pessoas através de curtidas e comentários. Popularidade. O Instagram conta com mais de 1 bilhão de downloads apenas na Play Store, a loja de aplicativo do Instagram. Sendo assim, nós nos vimos na necessidade de investigar o porquê da enorme quantidade de usuários. O Instagram sofreu muitas mudanças ao longo do tempo, passando de uma interface cheia de cores e poluída para uma interface referência no minimalismo. O Instagram e o marketing digital. O aplicativo é líder em marketing digital, inovando com a monetização das suas publicações com o papel principal dos influencers e blogueiros que atuam na área. As 10 heurísticas de Nielsen presentes no Instagram. A primeira heurística diz que o sistema deve manter os usuários informados sobre o que está acontecendo todo o tempo, através de um feedback apropriado dentro do prazo razoável. Portanto, é essencial que a interface forneça ao usuário o status em relação à sua posição dentro do sistema. A primeira heurística é aplicada após fazer o cadastro. É pedido para completar o perfil. Também mostra quais e quantos passos faltam para a conclusão, como mostrado na imagem ao lado. Segunda heurística. O sistema deve falar a linguagem do seu usuário. Portanto, é necessário que utilizemos palavras, frases, conceitos e símbolos que sejam familiares ao usuário, em vez de criarmos interfaces contendo termos orientados ao sistema. A segunda heurística está presente em toda a plataforma, mas como exemplo vou utilizar estes dois ícones ao lado, onde o símbolo da casa significa a página principal, o símbolo da lupa significa pesquisar. No Instagram tudo está bem simbolizado para o melhor uso. Terceira heurística. Os usuários geralmente escolhem funções do sistema por engano e precisarão de uma saída de emergência. O sistema deve permitir que o usuário faça suas escolhas sem necessidade de lembrar um comando específico. Para representar essa heurística, temos a opção de poder discutir o que foi curtido, desmarcar configurações que foram feitas de forma equivocada e retirar seus próprios comentários, entre outros. Na imagem apresentada, podemos escolher qual opção podemos marcar e, se não gostarmos ou achamos que foi um erro, podemos voltar e colocar na opção que queremos de volta. Quarta heurística. É importante que o mesmo comando ou ação tenha o mesmo efeito em toda a plataforma. Uma mesma operação deve ser apresentada da mesma maneira para facilitar o reconhecimento. Os usuários não devem se perguntar se palavras, situações ou ações diferentes significam a mesma coisa. A quarta heurística aparece na parte dos atalhos inferior. Seus ícones que seguem o mesmo padrão da maioria dos aplicativos, que fazem os usuários utilizarem o app sem muitos problemas. Como está apresentado na imagem, o coração, que significa curtir e gostar, onde mostra onde você foi marcado, esse tipo de coisa. E o mais significa adicionar, postar. Quinta heurística. Mais do que mostrar ao seu usuário mensagens de erro, retém em primeiro lugar uma plataforma pensada em forma que impeça que um problema ocorra. Elimine condições que farão que seus usuários façam ações críticas sem ter a opção de confirmação. O sistema deve informar continuamente ao usuário sobre o que ele está fazendo. A quinta heurística é usada principalmente quando o usuário vai fazer alteração no seu perfil. Na parte superior direita tem um V para confirmar mudanças feitas e um X para excluir as mudanças, assim evitando o erro do usuário e dando tempo dele pensar a respeito das alterações que deseja fazer. Sexta heurística. Nosso cérebro é incrível para reconhecer padrões, ações e opções que ficam à mostra à medida que vamos interagindo com o sistema. Por isso, é melhor dar ao usuário formas de reconhecer padrões do que ter que fazer com que ele memorize várias informações que ele necessita para fazer uma ação.
Um bom exemplo dessa heurística está no perfil. Ao clicar nos três traços da parte superior à direita, abre-se uma pequena aba onde se encontram esses ícones apresentados na imagem, que tem suas funções escritas ao lado, fazendo com que o usuário não se cite lembrar dessas funções. Sétima heurística. É importante que a plataforma se adapte ao nível que o seu usuário está. A partir do momento em que o usuário não é iniciante, é importante que existam alguns atalhos para acelerar a interação dele com a ferramenta, de modo que o sistema possa atender a usuários experientes e inexperientes. O Instagram tem formas rápidas de fazer as coisas, como acessar o perfil de alguém. Basta clicar em um nome no post dele que será adicionado ao seu perfil. Também temos o ícone da câmera na parte superior do Instagram, que permite tirar fotos e postá-las rapidamente, ao invés de usar o ícone da câmera de baixo, que acessa sua galeria para depois postar a foto, entre outras funções. Oitava heurística. Visa design estético e minimalista. Quanto maior for a qualidade de informações que você oferece ao seu usuário, maior será o tempo que ele leva para analisar todas e depois tomar uma decisão. Por isso é importante manter apenas informações que realmente são necessárias. A oitava heurística está bastante presente no Instagram. Todos os seus detalhes são bem minimalistas e bem sugestivos, ícones com tamanho bem visível e bem desenhados, deixando a plataforma com interface limpa e fácil de utilização. Nona heurística. As mensagens de erro devem ser pequenas e em linguagem simples, sem códigos, indicando que precisamente o problema e sugerindo construtivamente uma forma para o usuário chegar à solução. Um exemplo são os avisos e formulários que mostram que os campos não foram preenchidos corretamente. É uma forma simples de mostrar para o usuário que cometeu um erro. O Instagram mostra a mensagem de erro quando o usuário altera sua senha e ainda está conectado, mostrando essa mensagem que está na imagem. Quando apresenta várias falhas, que ele mostra uma mensagem de falhas múltiplas, e também mostra a mensagem de erro ao violar os termos do Instagram, resultando no banimento da conta, entre outras mensagens. Décima heurística. Projete uma interface tão intuitiva que não necessite de ajuda ou documentação. Se for necessária ajuda, ela deve ser bastante fácil, acessível e online. Qualquer informação desse tipo deve ser fácil de pesquisar, focada na tarefa do usuário, além de listar etapas concretas a serem executadas e não ser muito grande. Nas configurações do Instagram tem a opção Ajuda, onde o usuário pode relatar um problema na plataforma. Também pode ir para a central de ajuda, com as perguntas mais frequentes, e a opção Ajuda sobre privacidade e segurança, onde se encontra tópicos que ajudam o usuário sobre como gerenciar sua conta, personalizar sua experiência, entre outros. Falando de experiência do usuário agora, a gente pode compreender mais ou menos o que é experiência do usuário através da própria pessoa que criou esse termo, né? Ele fala que é a forma com que você sente o mundo, a forma que você experiencia a sua vida, um serviço, um aplicativo, um sistema de computador. Exatamente tudo. Segundo a norma, você falar de experiência do usuário, você fala exatamente tudo. Não só voltada a computador, mas quando você compra televisão, por exemplo, ou quando você utiliza um serviço de telefone, por exemplo, aquilo é experiência do usuário, porque você está usando alguma coisa e para isso e por isso você tem uma experiência acerca daquilo. Tem muitas pessoas que confundem a experiência do usuário e usabilidade. Usabilidade é como se fosse um tópico dentro de experiência do usuário. Não abrange tudo. Já a experiência do usuário é muito mais genérico. Sai das telas. É muito maior do que você falar de computador ou de algum site, de algum aplicativo, ou de algum sistema, por exemplo. É você viver o seu dia a dia, você está tendo uma experiência do usuário. Para a gente entrar na questão do Instagram mesmo, entender como a questão da experiência do usuário está presente, é, não só presente, mas o que os usuários do Instagram estão achando da aplicação, por exemplo, a gente vai utilizar três métodos, né, que no caso
avaliar a questão da Play Store, o Reclame Aqui e também o formulário do Google, porque fizemos uma pesquisa perguntando para as pessoas, né, tendo base a questão da usabilidade, perguntando como é a experiência dela, o que elas acham no Instagram. Teve algumas perguntas e vamos trazer algumas delas para cá. Então, muitos usuários do Instagram, eles falam que o aplicativo é ótimo, porém eles têm alguns bugs, como é o exemplo desse feedback aqui. Um fato sobre a questão do Instagram na Play Store é que eles não costumam responder o feedback dos usuários na Play Store. Não é fácil você encontrar eles respondendo, seja de crítica ou seja de elogio. E por esse motivo, meio que causa um pouco de distanciamento em relação aos usuários. Mas, de uma maneira geral, as pessoas falam que o aplicativo é ótimo, só que tem algumas exceções, que são os bugs, como notificação, ou, por exemplo, os stories mesmo, não funciona perfeitamente. E nisso, pessoas mesmo falam que perderam alguns seguidores porque foi alguns comandos no Instagram que deram errado. Enfim, o Instagram não é utilizado só para uma questão de lazer. Isso é bem notório, isso é bem nítido. E por isso esses bugs, esses problemas acabam sendo prejudiciais para as pessoas que usam para, por exemplo, vender ou publicar seu trabalho mesmo. Tem muita dificuldade nisso, porém, eles mesmos admitem que o Instagram é um aplicativo muito útil, como está dizendo. Aqui mesmo a gente pode perceber que o usuário ou a usuária ama usar o Instagram e por isso esse feedback ele é bem positivo, porque em todo feedback diz mais ou menos quão bom para que usa o aplicativo e quão bom ele é para essa pessoa e conta que a experiência é boa e que tem ótimas oportunidades, por exemplo. E fica até grata, uma certa gratidão pela questão do aplicativo existir. Temos aqui um feedback, por exemplo, de uma pessoa que é recente, né? Tem apenas 5 meses usando o Instagram, porque muitas pessoas que usam o Instagram usam por mais tempo, né? E a experiência é boa, né? Tá gostando. Só que tem algumas exceções, como limitações, alguns problemas mesmo com seguidores que está enfrentando. De resto, tá de parabéns, como essa pessoa tá dizendo. Ou seja, a experiência do Instagram, de uma maneira geral, é boa, porém, exceções. Aqui também um feedback positivo em relação ao Instagram, que diz que o aplicativo é muito bom e que a experiência de usar ele é muito boa. Então, ela narra aqui de uma maneira bem objetiva, contando o que que acontece, para que usa e tudo mais, e aponta alguns defeitos, alguns problemas mesmo, né? Como some alguns efeitos e coisas do tipo. Então, é uma coisa que realmente acontece no Instagram é que as pessoas ficam incomodadas. Bem, trazendo a questão do Reclame Aqui, porque como o Instagram não responde, com- não é comum, né? Responder na Play Store, temos que então ir no Reclame Aqui para tentar ver como é a reputação deles por lá. Então, a reputação deles é 6,6,3 de 10. É bem mediana e eles resolvem basicamente metade dos problemas deles. Em contrapartida, eles respondem muitas reclamações. Porém, vamos entender mais ou menos como é. Temos um exemplo aqui de uma pessoa que não consegue colocar música no stories dela. Então, ela escreve mais ou menos que antes colocava e agora não consegue mais. Perdão por ter colocado a imagem grande, mas não tinha outro jeito. Enfim, o Instagram normalmente ele apenas responde explicando, justificando o porquê daquilo está tendo um problema. Isso é uma coisa perceptível. Dando uma olhada nas outras reclamações do Reclame Aqui, eles fazem justamente isso. Eles apresentam que eles realmente compreendem, né? Eles apresentam uma compreensão. Então, o usuário não se sente, tipo, incompreendido naquele problema deles. Realmente reconhecem o erro e entendem. Então, entendemos como pode ser frustrante para você não ter esse recurso disponível agora. E mesmo eles explicam mais ou menos o porquê tá acontecendo aquilo e diz ainda que preza para a experiência na plataforma. Ou seja, pode ser que eles
resolvam mais ou menos o problema, porque eles ficam falando que é atualização e coisas do tipo, e muitos problemas, muitas reclamações do Reclame Aqui é basicamente, a resposta é basicamente essa. Então é por isso que metade dos problemas são resolvidos e a nota é 6,3 de 10. Indo agora para a questão do formulário do Google, que foi o questionário que foi feito. Foi feita algumas perguntas e uma delas é com que frequência as pessoas usam o Instagram. E a maioria delas, cerca de 89 pessoas das 130 que participaram, 89 falaram que usam várias vezes por dia. Então foi perguntado sobre a questão dos ícones, quão intuitivos eles são. No caso, o aviãozinho como direct, o bonequinho como perfil, então coisas do tipo, a lupa para pesquisa. Então tá perguntando quão intuitivo é. E a maioria das pessoas falaram que é, é sim intuitivo, 65% falou que sim. Foi pedido que de 0 a 10 as pessoas avaliassem quão fácil é o uso e navegação no Instagram. E ficou oscilando mais ou menos entre 7, 8, 9, 10, mas a maioria colocou. Um número maior colocou 10. Cerca de 88 pessoas colocaram 10. Mas ficou bem dividido, né? Mas de uma maneira geral, são pontuações muito boas. Foi perguntado se a pessoa costuma se enganar ao utilizar o Instagram por falta de clareza de algumas funções. A maioria falou que não. Você acredita que a redução de informações presentes na tela do Instagram te ajuda a utilizar? É a pergunta e a maioria das pessoas responderam que sim, cerca de 65%. Essa informação é muito importante porque está relacionado ao minimalismo, a parte heurística do minimalismo mesmo. A última pergunta tinha sido, caso o Instagram tivesse uma interface poluída, você usaria com a mesma frequência que costuma? E a maioria das pessoas falaram que não. Ou seja, a questão das pessoas usarem o Instagram com várias vezes por dia tá ligado diretamente à questão da interface dele. O fato do Instagram ter uma interface limpa, não ser algo poluído, não ter um bocado de cores e informações, ser uma questão, uma interface bem enxuta, ajuda bastante. Então, de uma maneira geral, as pessoas apresentam satisfação com o Instagram, porém com algumas exceções, alguns bugs, alguns defeitos mesmo que acontecem e que eles justificam com problemas em questões relacionados à atualização. E essa questão do Instagram não responder muito os usuários na Play Store, por exemplo, causa esse distanciamento com os usuários, porque os usuários gostam de se sentir próximos às empresas para que eles possam resolver algum problema ou até mesmo possam saber que que as palavras deles estão sendo escutadas pela empresa, seja de crítica ou seja de elogios. E pelo fato de eles não estarem tão presentes na Play Store, causa esse distanciamento. Em contrapartida, eles estão lá no Reclame Aqui para tentar justificar alguns problemas. E essa mais ou menos a experiência dos usuários é boa, de uma maneira geral, pelo que podemos entender através desses dados, informações e feedbacks apresentados. Bem, então na questão da acessibilidade, para início de conversa a gente precisa entender mais ou menos sobre o termo que é acessibilidade. Acessibilidade é a qualidade do que é acessível, ou seja, aquilo que é atingível, que tem acesso fácil. Quando você fala de acessibilidade, você quer falar que aquele produto ou aquele aplicativo ou aquele serviço pode ser utilizado por qualquer pessoa, independente dela ser cega, surda ou enfim, exatamente qualquer pessoa. Então, acessibilidade é isso, você deixar aquilo acessível para as pessoas. Então, para os desenvolvedores de sistema ou de páginas web, por exemplo, tem alguns detalhes que fazem bastante diferença e que tem que levar em consideração na hora de criar alguma plataforma ou algum site. Uma dessas opções é a descrição alternativa. Os leitores de tela eles vão identificar essas descrições alternativas e vão descrevê-la para os usuários cegos. Então, por exemplo, se tiver uma imagem, descreva aquela imagem
porque ela será muito importante para as pessoas que não conseguem enxergar e estão usando leitores de tela. Além disso, para destacar a informação, não é muito recomendado utilizar apenas cores. É bom utilizar, por exemplo, símbolos, porque as pessoas que têm daltonismo podem não saber, não conseguir diferenciar, por exemplo, a informação destacada e a informação que não está destacada. Desta maneira, é importante que tenha outros meios de você informar aquele destaque na informação, sem ser as cores. Além disso, ser objetivo e simplificar o texto para as pessoas que têm dislexia, por exemplo, ter uma facilidade na leitura. E não só isso, mas também colocar áreas maiores do clique, porque quando você deixa um botão, por exemplo, que ele é grande e diminua as chances de erro da pessoa que está utilizando ele, vai ser muito melhor a questão para as pessoas que não têm precisão no clique, por exemplo. As pessoas que não conseguem, não têm realmente firmeza, criar botões maiores e áreas maiores de clique vai ser é de muita importância, na verdade. Entrando na questão do Instagram, por exemplo, que é o objeto de estudo, ele conta com alguns recursos mesmo, tanto que já tem na plataforma e outros que os próprios usuários podem utilizar dentro da plataforma mesmo para poder facilitar essa questão da acessibilidade. Quando você vai fazer uma publicação, por exemplo, de uma imagem, né, vai compartilhar essa imagem, a última opção que tem, a última opção que tem é a configuração avançada. Quando você clica em configuração avançada, ele aparece coisas como comentários, preferências e por último vem a parte de acessibilidade. Essa parte de acessibilidade é fundamental, porque é nela que tem esse escrever texto alternativo. Quando você clica em escrever texto alternativo, ele aparece uma caixa de texto para que você descreva o que tem nessa imagem. Então aqui está bem de uma maneira bem genérica, só um exemplo mesmo, para você descrever o que tem nessa imagem, o que está acontecendo nessa imagem. Normalmente não é recomendado que você coloque opiniões próprias, um exemplo, uma moça bonita, ou coisa do tipo. Narre, descreva o que é, sem precisar se posicionar em relação àquilo, só escreva o que está sendo exposto, o que você está vendo, para que aumente mais ainda as chances de alguém que está usando o leitor de tela poder entender o que está se passando naquela imagem. Quando a gente vai editar, por exemplo, a imagem na publicação, tem como editar também o texto alternativo. Isso é muito importante também. Além disso, na parte de ajustes do Instagram, tem a questão dos temas. E tem como você modificar o tema, né? Que tem um padrão, claro e escuro. No caso, para as pessoas que têm astigmatismo ou algum problema de visão, poder controlar essa questão da iluminação, se vai ficar claro, se vai ficar escuro, para deixar muito mais confortável e melhorar a experiência delas no aplicativo. Além disso, também tem a tag, né? Para cego ver e para todos verem, que é basicamente uma tag em que são publicações em que a pessoa que publicou aquilo colocou dentro da descrição, mesmo da caixa de descrição da publicação, uma descrição do que tem na imagem. É comum também ter em lojas, por exemplo, esse aqui é o exemplo de uma loja mesmo, colocou a imagem de uma jaqueta, de um vestido e de uma bota, e no meio da postagem eles colocaram a tag e uma descrição bem subjetiva do que tem, né? Tanto que eles contam de fato detalhes, que o vestido possui uma estampa de bolinhas, tem um laço na altura do peito, no vestido no caso, então eles têm que ser bem objetivos, porque subjetivo, perdão, que quanto mais objetivo você é na sua descrição, melhor vai ser para as pessoas que estão usando o leitor de tela para poder entender aquilo. Além disso, também é recomendado que use algumas legendas, né? Coloque algumas legendas nos vídeos de IGTV e também nos stories. E para isso tem algumas recomendações de aplicativos, que no caso é a Mix Captions,
que está disponível para iOS, o Clipomatic, iOS também, e AutoCap, que é para iOS e Android, que você pode usar eles para fazer legenda automática para o GTV ou Stories, ou talvez, se você puder também, você mesmo agenda os seus vídeos e os seus Stories para poder realmente melhorar a questão da acessibilidade no aplicativo. Então, de uma maneira geral, o Instagram ele apresenta alguns mecanismos, alguns recursos para poder ajudar essa questão da acessibilidade. Só que isso é uma coisa que depende dos usuários. Então, se os usuários não fizerem, não descreverem, não colocarem legenda ou coisas do tipo, a acessibilidade basicamente não vai existir. Então é uma coisa que depende diretamente dos usuários. Se os usuários colocarem legenda e os textos também. Então a questão dos usuários é muito importante. Agora, ele conta sim com alguns recursos de acessibilidade e isso é muito importante para poder permitir que todos desfrutem das funcionalidades do aplicativo. A comunicabilidade. A comunicabilidade é a propriedade de expressar bem a intenção e a lógica de design dos produtores de sistema. Também é permitir ao usuário expressar bem a sua intenção de uso e responder às expressões do usuário, com a comunicação útil e adequada ao contexto de uso. Cores presentes na logo do Instagram. Bom, mas o que significa a logo do Instagram? A logo do Instagram é basicamente a lente de uma câmera, que condiz com o que o aplicativo apresenta, que é a visualização de imagens e vídeos. A logo tem um degradê de cores, fazendo assim um misto de sensações na expressão de cores. E apresenta cores quentes e frias. Psicologia das cores. O que é? É o estudo que mostra a forma como o nosso cérebro identifica e transforma as cores em sensações. 84,7% dos consumidores acham que a cor é mais importante que muitos outros fatores ao escolher um produto. Segundo Faber-Byrne, cada cor tem ação individual em ações humanas e nosso cérebro associa cada uma a diferentes emoções. Essa citação reforça a tese da importância da psicologia das cores no comportamento das pessoas. A paleta de cores do Instagram consiste em um azul, que expressa confiança, segurança, verdade e tecnologia. Tons de rosa e roxo, que é uma cor quente e reconfortante, que pode expressar poder, luxo, nobreza, vaidade e imoralidade. Tons de laranja e amarelo, que são tons amigáveis, alegres e confiantes, e podem expressar felicidade, acolhimento e podem estimular o otimismo e o intelecto. A logo do Instagram contém as fontes Blue Vinil e Billabong. A linguagem do Instagram. O aplicativo traz uma forma muito simples de se comunicar com seu usuário, fazendo com que várias faixas etárias consigam usar de maneira fácil o aplicativo. O Instagram conta com ferramentas como Story, vídeos ao vivo, IGTV, comentários e curtidas e o Explorar, e trouxe o novo Reels, que é um aplicativo que veio para bater de frente com o aplicativo TikTok, líder em downloads.